Olá a todos, sou Fernanda Chaves, Head da área médica científica da Pierre Fabre no Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pierre Talks. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante que vem crescendo muito aqui no Brasil, sobre os medicamentos que são agonistas do GLP-1 e todos os desconfortos e efeitos adversos que o uso descontrolado desse tipo de medicamento pode causar. Minha convidada de hoje é dermatologista da SBD, infectologista pela UFRJ e, além disso, atua nas suas clínicas particulares aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui com a doutora Maria Luísa Chiganeiro. Obrigada, doutora Malu. Ai, Fernanda, é um prazer estar aqui falando com você hoje sobre esse assunto tão atual e tão importante, né? Tão necessário. Sim, e a gente realmente precisa falar sobre isso porque eu acho, Malu, assim, que cada vez mais está sendo utilizado esse tipo de medicamento sem necessidade, né? Fala aí um pouquinho pra gente sobre isso. Com certeza. Eu acho assim, os análogos do GLP-1, a gente começou de uma forma, hoje a gente já tá com uma evolução, né? Eles atuam tanto no GLP-1 quanto em outros receptores, o mais novo. E a gente tem um uso completamente descontrolado, Fernanda. Que loucura. Eu acho assim, a gente começou com uma medicação, sem dúvida nenhuma, revolucionária no remodelamento metabólico, na melhora da qualidade do sistema cardiovascular, tem uma ação anti-inflamatória incrível. Então, eu acho assim, que a gente tá participando de um novo momento da medicina, sem dúvida nenhuma. Certo, né? Mas que tem que ser feito da maneira correta. Tem que ser né? feito com orientação, Fernanda. Perfeito. A gente tá tendo pacientes sem menor indicação, usando essas medicações de forma exacerbada e sem indicação médica, sem controle. Então, a gente já tem até efeitos como pancreatite acontecendo, né? Gente, que loucura. Muito sério. Então, a gente precisa de um acompanhamento médico de perto. Sem dúvida nenhuma, são medicações revolucionárias. Certo. A gente não pode deixar de falar o quanto elas agregaram no paciente de diabetes. Certo. Pra melhorar a obesidade, pacientes que realmente não tinham resposta, só iriam pra bariátrica hoje que a gente tem com essas medicações, respostas incríveis, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente tem que deixar também isso muito claro. Isso, muito claro. Maravilha. E aí, conta um pouquinho pra nossa audiência que não sabe exatamente o que é GLP-1, o que é análogo de GLP-1. Afinal de contas, que tipo de categoria, que tipo de medicamento é esse? Então, essa medicação é uma medicação que imita, que mimetiza a incretina, que é um hormônio que a gente já produz de forma natural. A gente tem a liberação desse hormônio pós-prandial, ou seja, depois do almoço, depois das refeições maiores. Certo. E aí a gente tem um pico de incretina. Essa incretina atua tanto no hipotálamo quanto em várias outras regiões, causando aquela saciedade. Certo. Então, quando ele imita, ele mimetiza, ele é um agonista, ele entra nesse receptor desse hormônio, você tem uma saciedade depois de comer, na verdade, uma quantidade menor, porque ele também atua no esvaziamento gástrico, então demora um pouco mais para a comida sair do estômago. A gente acaba tendo uma plenitude pós-prandial, que a gente chama, que é aquela saciedade mesmo após tendo comido uma quantidade menor. Perfeito. Por quê? Porque ele imita a liberação desse hormônio. Além de várias outras atuações, né? Hoje a gente sabe que ele tem uma ação anti-inflamatória super importante. Atua no sistema cardiovascular, melhorando o endotélio, que é a parede dos vasos sanguíneos. Então, diminui a chance de infartos, AVCs. É revolucionário. Eu acho que a gente tem que deixar isso... Claro. Sendo usado da maneira correta, Sim. sem dúvida nenhuma, eu acho que é um grande facilitador da melhora da qualidade de vida dos nossos pacientes. Certo. E aí, pra quem não entendeu ainda de quem nós estamos falando, são as famosas canetinhas emagrecedoras, não é isso? Canetinhas emagrecedoras de vários tipos. A gente tem duas novas chegando que já tem nos Estados Unidos, que no Brasil a gente ainda não tem. A gente começou com algumas moléculas, agora a gente tá no momento da tirzepatita, né? Certo. Que é o que a gente tá vendo de maior uso. E os estudos são incríveis, assim. Eu acho que a gente não pode também colocar isso numa caixinha do ruim, não. Eu acho que, como toda medicação, a diferença entre uma ação interessante e benéfica para o paciente é a dose, é o acompanhamento, é a indicação. Certo. E aí, me conta um pouquinho, Malu, como que isso tá, se você tem dados, claro, né? Aqui no Brasil, porque assim, eu tenho lido muitas notícias que o Brasil é um dos países que mais usa esse tipo de medicação, né? De maneira, infelizmente, descontrolada, né? Vamos dizer assim. Você tem algum dado que você possa trazer? Tipo, hoje, quantas pessoas estão usando? A gente tem um dado super importante que, assim, mais de 60% das mulheres hoje
ou usaram, ou usam, ou se gostariam de usar. Porque Certo, também tem também isso, a tem gente isso. tem um altíssimo custo. Sim. E aí começam a vir aquelas medicações do Paraguai, de outros países, não necessariamente do Paraguai, mas assim, canetas que não são verdadeiras, né? Que não tem Sim. aquele estudo da ciência, do mercado, da indústria, que a gente sabe que pode levar como uma medicação séria. E aí começa uma loucura de outras questões, que essas medicações, então, a gente não sabe realmente o que acontece com as pessoas. Qual é a procedência, nada, né? Muito perigoso, né? Muito perigoso. E aí, você estava falando um pouquinho das indicações. Então, vamos lá. Diabetes. Diabetes, qualquer paciente que tenha qualquer tipo de alteração cardiovascular, obesidade, sem dúvida. Na verdade, a indicação em bula é diabetes, obesidade, é isso, né? Certo. Só que aí, com os estudos novos, a gente sabe que tem uma ação anti-inflamatória muito importante. A gente tem dados até na psoríase, Fernanda. Nossa, que coisa! Em várias doenças dermatológicas, e psoríase, hidrosadenite, que são doenças que têm um padrão metabólico, de distúrbio metabólico associado, né? Então, a gente tem a medicação acaba melhorando essas doenças também, porque o paciente ele vem com aquela alteração metabólica e quando a gente melhora isso, que essas canetinhas ajudam muito, a gente tem uma melhora da pele associada. Que coisa! Até no AD, no Congresso da Academia Americana, foi muito discutido, eu fui em várias aulas sobre as canetinhas e essas doenças inflamatórias, imunomediadas, que tem esse padrão inflamatório que, associado, piora muito a qualidade da pele. Então, até os dermatologistas numa aula que eu fui, estavam sendo, assim, colocados a discutir pra gente também prescrever. Poxa, pra poder ajudar nessas doenças imunomediadas. Interessantíssimo. Bacana, né? Muito bacana, muito bacana. Mas aí, então, vamos lá, Malu. Uso das canetas emagrecedoras, né? Ou desses agonistas de GLP-1. E aí, o que pode acontecer é uma perda de peso rápida, não é isso? É isso. Assim, o maior efeito colateral, assim, efeito adverso, na verdade, não é colateral, dessas canetinhas, o meu ponto de vista, é a perda ponderal de rápida proporção. A questão é a velocidade e a magnitude dessa perda. Certo. Porque, assim, que ela tem uma ação anti-inflamatória super interessante, a gente já tem isso descrito em literatura. Que a gente não tem receptor específico de GLP-1 na pele, isso está sendo um pouco discutido. Nos últimos artigos tem estudos pré-clínicos, a gente não tem um estudo clínico claro, mas estudos mostram que a gente não tem receptor na pele de forma específica. Mas o problema é essa perda muito rápida e de grande magnitude, o que ela causa na estrutura da pele. Então, Exato. a gente perde gordura muito rápido. E a gordura acaba sendo o recheio da pele, que eu costumo dizer, porque ela tem seu papel também, né? Total. Não é à toa que a gente tem gordura, né? A gordura não pode entrar nessa caixinha de uma coisa terrível, horrorosa. A gordura tem um papel super importante. Existe uma parte do subcutâneo chamada gordura da derme, gordura branca da derme. Certo. E nessa região, a gente tem células pluripotentes. Essas células pluripotentes, vamos esclarecer, são células que têm a capacidade de se transformar em outras células. Então, é importante para a produção de fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno, né? Vamos falar assim de forma clara para todo mundo entender. Altera os queratinócitos, que são as células da própria pele. Então, a hidratação, a barreira cutânea. Essa parte branca da gordura também é importante para fazer a conversão dos hormônios femininos. Então, Nossa, isso é tão importante, né? Mulheres em menopausa, adolescentes. Mulheres em menopausa, a gente tem visto que usam essas canetinhas e ficam com uma pele sem viço, sem estrutura, com aquele rosto bem derretido, né? Colocaram até o nome de uma medicação na face, né? Como uma face derretida. Sim. Muito por conta dessa perda muito rápida dessa gordura que é tão importante pro funcionamento, pra homeostase da pele, que é o bom funcionamento da pele. Então, assim, a gente tem que repensar se, de fato, mulheres que já são magras, que não têm problema de síndrome metabólica, usando essas medicações, vão perder toda a gordura que é super benéfica pra construção de hormônios. O hormônio, ele é feito de lipídios. Então, assim, hoje em dia as mulheres fazem tanta reposição, é tanto chip, é tanta coisa, mas não deixam aquela gordura atuar. Claro, ninguém tá falando de uma gordura exacerbada, isso a gente sabe que não faz bem. Mas ela tem seu papel, principalmente ali na pele. Muito legal, muito bem. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o impacto que essa perda de peso muito exacerbada, né, pode acontecer. Então, vamos lá. Além disso que você falou, da perda estrutural mesmo da pele, você pode ver até algumas alterações nutricionais, certo? Com certeza. A gente acaba tendo, com essa saciedade, o paciente acaba não se alimentando direito.
Então, assim, perde proteína, que é a parte primordial da qualidade da pele, até pra produção de colágeno, tudo a gente precisa de proteína. Vitamina D, todos os micronutrientes que são tão importantes tanto pra pele quanto pros cabelos. Sim. Né? E aí é que começam os problemas que a gente vai falar agora, não é isso? Vamos lá. Ressecamento e sensibilidade cutânea acontece? Muito. Muito, né? Muito. E tudo isso por tudo que a gente falou, né? A gente perde o contorno, perde essa gordura boa que ajuda nos queratinócitos, a pessoa não se hidrata, a pessoa não bebe água, a pessoa não come, a pessoa... Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Sabe que agora você tá falando uma coisa, me veio aqui uma dúvida. A pessoa, ela deixa também de comer, de beber água, porque enjoa muito também, não tem uma coisa de... Tem. Enjoa muito porque a comida fica parada no estômago muito tempo. Sim. Como você tem uma diminuição da motilidade gástrica, desse movimento que ajuda a gente ter essas enzimas que ajudam na digestão, o alimento parado ali, você não tem vontade de beber água, você fica enjoada aí. É muito difícil, eu acho, você chegar numa dose que você consiga só benefícios, né? Nenhum remédio é 100% assim. Verdade. Né? Verdade. Então, por isso que o acompanhamento do médico é super importante. Sim. Porque como a gente estuda mais a fundo todas as medicações e a gente acaba conhecendo os nossos pacientes, a gente tem o dever de orientar que ele continue fazendo o aporte correto de proteínas, que a gente, de repente, vai precisar de uma reposição de vitamina D ou de outros micronutrientes, como o zinco. A gente vai pontuar a necessidade de continuar com uma ingestão hídrica, mesmo um pouco enjoado. Às vezes a gente pode fazer até algumas medicações de enjoo, dependendo, pra ajudar. Sim. Então, assim, por isso que é tão importante a gente ter um acompanhamento médico sério. Sim, e multidisciplinar, né? Com certeza. Porque aí, com certeza, deve ter endocrinologista, nutricionista, o próprio dermato. Claro. Pra acompanhar, né, todas essas questões da pele. Eu queria pontuar que o dermatologista tem um papel fundamental nesses pacientes em uso dessas medicações. A gente já sabe, tem até estudos com assim, o tempo de duração de toxina botulínica. Em que momento a gente tem que começar a bioestimular o colágeno com aqueles ativos injetáveis que a gente faz. E o papel dos dermocosméticos pra jogar junto com a gente. Sim, claro. Então, eu acho que o dermatologista, nessa perda ponderal que a gente sabe que acaba sendo um pouco mais veloz do que uma perda sem a medicação, a gente precisa começar o quanto antes nesse processo de estimular o colágeno com ácido polilático, hidroxapatita, fazer uma tecnologia que vai ajudar a questão muscular, então um ultrassom microfocado. Então a gente tem vários pontos e o paciente tem que entender que não é interessante ele, emagreci 30 quilos em 3 meses e agora vou no meu dermato. A gente é dermato. A gente não faz milagre, né? Sim. No caso. Não, e tem que começar desde sempre, né? Desde o início. Começou o processo, vamos Isso fazer aí. um estímulo de colágeno inicial. Tem um estudo muito interessante de um grupo de São Paulo que mostra, né, a diferença de você começar a estimular o colágeno já depois da perda e você fazer ao longo do processo. Sim, faz toda a diferença, com certeza. Pois é. Com certeza. Mas, bom, voltando pro ressecamento da pele. falamos, mas vamos lá. Então, sensação de repuxamento, vamos pontuar aqui o que acontece, né, quando a pele ela tá extremamente desidratada. Sensação de repuxamento, sensibilidade, pode acontecer descamação também. Com certeza. Piora, por exemplo, se você for usar algum tipo de produto também, se a sua pele tá ressecada, também pode trazer algum desconforto. Dermatite, né? Com certeza. E aí, nesse caso, o que você, como dermatologista, recomenda? Ou qual é seu protocolo no momento ali de atendimento? Eu acho que a hidratação e a reparação dessa barreira cutânea, eu acho que é o mais importante nesse momento. Perfeito. Né? A gente tem os ácidos retinóicos, todos os derivados, retinaldeídos, todos que ajudam muito nessa renovação celular, do brilho, do viço. Mas a gente tem um papel importante do ácido hialurônico, da niacinamida, da adenosina, que é muito interessante. Interessantíssima, é verdade. Porque no processo do envelhecimento tem estudos muito bacanas de melhora da qualidade de todas as células ali ao redor da pele, não é só um tratamento pontual. Então, da senescência celular, que é esse envelhecimento da célula. Sim, eu ia falar sobre isso agora. Essa questão também de ciclo circadiano, o que fazer de manhã, o que fazer à noite. A gente teve uma época que falava-se muito assim, mas a minha pele não sabe se é de dia ou se é de noite. Vou usar o produto de manhã, por quê, doutora? E hoje a gente sabe que existe uma diferença importante, até por conta da ação dos hormônios, o cortisol durante o dia e a melatonina à noite e vários outros, que a gente precisa, sim, de manhã proteger com antioxidante, com vitamina C, com niacinamida, com bastante hidratação, pra gente conseguir ao longo do dia diminuir a ação da poluição na pele, diminuir a ação desse ressecamento por conta dessa vida mais corrida, desse estresse. E à noite a gente precisa o quê? De renovação celular. Isso. De retinaldeído. A gente precisa de hidratação, de reparação de barreira. Então, acho que a gente já sabe que essa diferença de dia e de noite faz muito sentido. E é importante o paciente tá ligado nisso. Não é tanto faz, não.
Certo, maravilha. Por isso o dermatologista também é importante. Importantíssimo. Muito bem. Flacidez e perda de sustentação. E aí, curioso, né? Já tem até um termo pra isso, né? O GLP-1 Face. É isso. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Você já até falou, né? Um pouquinho de falta de contorno. A gente perde o contorno. Porque quando você perde o volume facial, dessa gordurinha que fica embaixo, a pele fica em cima do osso. Porque os análogos de GLP-1, com essa perda muito rápida, você perde tanto gordura quanto músculo. A massa magra, a gente sabe que fica super diminuída se você não tiver ali, né, fazendo o aporte proteico suficiente. Correto. Então, você perde conteúdo de pele, eu falo pro meu paciente. É um remédio que fez uma transformação metabólica, Fernanda. Eu acho que é uma era nova e eu acho que o dermatologista tem um papel também de atuar junto. A gente precisa estar junto do nosso paciente. Não é deixar de usar ou dizer que é tudo ruim, porque não é. Os estudos mostram uma melhora importante do mundo após o surgimento dessa nova droga. Mas eu acho que o dermatologista tem que se reposicionar e repensar a forma de atuar. Maravilha. E aí, no caso da flacidez e na perda de sustentação, a gente vê o rosto mais derretido, que a doutora Maria Luísa já falou, aspecto cansado, perda de viço, as linhas, se não fossem muito aparentes antes com a gordura, passam a ficar e com a pele ressecada mais ainda. E aí o paciente começa a botar um monte de maquiagem, um monte de coisa, fica pior ainda. Sim. Que aí marca mesmo. Pois então é aí que a gente tem que entrar com uma hidratação de super qualidade, o ácido hialurônico, a niacinamida. Não perder aquela barreira transepidérmica, deixar a barreira cutânea bem íntegra. Pra você não perder água pro meio. E pensando naquele termo, né, também que a gente fala muito do integrated skin. Porque aí quando você tá falando de envelhecimento e perda de sustentação, você já pensa muito em procedimento no seu consultório, claro. Sim. Mas aí como que o dermocosmético, nesse caso, pode ajudar pra manutenção em casa? O que você costuma usar? Eu acho, é isso que a gente falou. Acho muita hidratação. Acho que essas mulheres, principalmente peri e menopausadas, precisam de muito ácido hialurônico. Niacinamida. Eu sou fã número 1 de retinaldeído. Eu acho que o que os derivados do ácido retinóico fazem, ninguém faz. Ninguém faz, essa renovação celular, esse brilho, esse viço. Então, eu acho que o dermocosmético joga muito junto. Eu costumo dizer que não adianta só fazer os procedimentos de consultório se você não tem uma manutenção em casa. Certo. E nem fazer só os dermocosméticos. A gente tem que jogar nos dois lados pra gente conseguir atuar em todas as camadas, né? Sim. Não, e interessantíssimo o que você tá falando, porque há tempos atrás, achava que só com procedimento estético se resolvia. E não é verdade. Não. Né? Você pode fazer todos os procedimentos. Por exemplo, se você não usa uma fotoproteção correta, um filtro solar correto, você perdeu tudo. Porque a radiação UVA e UVB vai lá. Mais UVA, com envelhecimento, a gente pensa mais em UVA, principalmente no Brasil. Vai destruir todo o seu procedimento. Então, eu costumo dizer no consultório pro meu paciente, o melhor dermocosmético, mais importante, se você quer tratar o seu envelhecimento, sem dúvida nenhuma, é o filtro solar, retinaldeído e uma boa hidratação. Eu acho que isso já... Bom, vitamina C também é antioxidante de manhã. Já ficou muita coisa, né? Mas eu ia te perguntar isso agorinha. Eu ia falar assim, doutora Maria Luísa, diga pra gente uma sugestão de rotina simples pra, enfim, pra um paciente que esteja, né, em uso desse tipo de medicamento, que pode ser pra manhã e pra noite, ou qual hoje a rotina que você recomenda mesmo. Então, iniciar com uma limpeza suave. Eu adoro os cleansing oils. Eu acho que como cada vez mais eu coloco na mesa pro meu paciente que a fotoproteção é imprescindível e a luz visível, a gente sabe que a gente precisa de pigmento. Sim. Eu gosto de começar com um balm, um cleansing oil, alguma coisa pra tirar a sujidade, poluição. Depois uma limpeza suave pra tirar todo esse balm e também limpar, voltar com aquele pH fisiológico. Sem dúvida nenhuma é um antioxidante, a vitamina C é a minha primeira escolha. Sim, fundamental. Depois uma super hidratação. Depois o filtro solar. O filtro solar. Então, isso. Rotina simples é essa. É essa. Ok. E à noite, volta com a limpeza também. Volta e aí com a já limpeza. usa os retinaldeídos, né? O que você falou. Isso. E aí, em cima do retinaldeído, a gente costuma fazer a hidratação também. Os reparadores, aí depende da necessidade de cada pele. Eu gosto muito dos reparadores mais em creme, pra uma pele mais madura. Eu acho que entrega muito resultado, porque bloqueia. A gente tem uma melhora muito importante dessa barreira cutânea. E eu acho que prepara a paciente pro dia seguinte. Maravilha. Muito bem. E aí a gente falou muito sobre as queixas na pele, mas a gente sabe que um dos grandes efeitos colaterais desse tipo de medicamento também é a queda de cabelo. Sem dúvida. Né?
A gente sabe que os folículos pilosos, na verdade, o cabelo é um sistema metabolicamente ativo, né? E que acaba tendo muito prejuízo com alterações específicas. Sim. A gente sabe que quando a gente tá mais estressado, o cabelo cai. Então a gente pode ter aquele flúvio telógeno, que a gente chama, que é aquela perda mais aguda dos fios. Sim. Então é muito importante os micronutrientes. Então, com os análogos, a gente acaba comendo pior, na verdade, comendo menos. Sim. Então é menos proteína, menos zinco, menos vitamina D, menos ferro, ferritina, que são ativos importantíssimos ali para aquele ciclo do bulbo do fio, né? Então isso é super importante de falar. E às vezes a gente negligencia, né? Muito. Tipo, meu cabelo tá caindo, mas tudo bem, daqui a pouco volta. E você tem que identificar a causa, né? A gente sempre começa com uma análise de hemograma, né? De sangue, porque dá uma luz super importante pra gente. Porque esses micronutrientes acabam sendo medidos ali e ajuda muito, né? Sim. Eu gosto muito de dar uma olhada primeiro, fazer esse panorama do meu paciente por dentro. Muito pra bem. depois fazer uma análise do fio. E o que você faz pra ajudar esse paciente que vem com essa queixa no seu consultório? Eu costumo fazer, assim, repor o que ele tem de necessidade a partir desse exame. Sim. Conversar sobre essa questão do eflúvio, que ele precisa melhorar alguns pontos importantes pra ele. E alguns ativos a gente acaba fazendo também em consultório, alguns procedimentos pra tentar ajudar. Certo. Mas eu confesso que retomar esses fios dessa queda é desafiador. A gente tem desafiador mesmo, né? A gente tem algumas medicações orais que ajudam muito a engrossar o fio, como minoxidil, enfim, outros. Mas é desafiador. Sim. Tem que começar, quando começar a usar as canetinhas e sentir que tá tendo já um emagrecimento muito veloz, procurar o dermatologista logo de ponto inicial, porque faz muita diferença. Sim. E aí, no caso dos dermocosméticos, eles entram muito como auxiliares mesmo, né? Então, um shampoo que possa ser mais fortalecedor, ou uma loção, Claro. um suplemento, Claro, né? claro. Maravilha. Muito bem. E aí, tem algum ativo específico que você gosta, além do minoxidil? Por exemplo, cafeína. Gosta? Gosto. Mas eu acho, assim, que nesse momento, eu acho que o minoxidil é o grande... Ainda é o ativo ouro, né? Não tem jeito. Não. Não tem jeito. É Não. verdade mesmo. Existem alguns estudos que eu tava lendo com uma melhora do crescimento dos fios com o uso dos análogos, mas aí é uma coisa muito específica. Certo. Em algumas doenças, como o CCCA, que é uma doença inflamatória do couro cabeludo, que faz a queda dos fios. Então pode ser que na internet alguém tenha visto isso, então é importante a gente esclarecer. Sim. Não é que eles façam o crescimento dos fios. Existem alguns estudos que demonstram, por conta da ação anti-inflamatória dos análogos, existe uma melhora nesses pacientes. Mas é uma coisa muito pontual. O que a gente vê é um eflúvio importante em todas essas mulheres por conta dessa perda rápida e diminuição de micronutrientes, enfim. Muito bem, muito bem. Acho que já falamos sobre tudo que a gente queria conversar aqui hoje. Eu geralmente gosto de pedir pro meu convidado fazer um take-home messages. Então, assim, fala assim pra gente resumidamente, doutora Maria Luísa, qual o seu... o que você queria deixar de mensagem desse bate-papo? Eu queria deixar que os análogos de GLP-1 são medicações revolucionárias. Eu acho que a gente está vivendo um momento da medicina incrível. Eu acho que doenças antes que a gente não tinha muito para onde ir, a gente teve uma diminuição muito importante das síndromes metabólicas, dos pacientes que têm hipertensão, diabetes, resistência insulínica. Só que eu acho que ela tem que ser muito bem orientada pelo médico. Eu acho que o médico tem um papel fundamental aí nesse local dessas medicações, até para o paciente ter todos os benefícios possíveis. Senão começam muitos efeitos adversos e a gente acaba perdendo o que a gente poderia ter de melhor com essas medicações que são tão revolucionárias. Então eu acho que talvez o problema não seja o análogo do GLP-1, seja essa perda veloz e a magnitude da quantidade de quilos que se perde de um tempo muito pequeno, curto, né? muito curto. E aí o dermatologista está tendo que se adequar pra gente conseguir auxiliar esse paciente pra ele não ter uma queixa pior, porque não adianta você estar super magra, desnutrida, sem proteína, sem colágeno, cabelo, com a cara derretida e careca. Exatamente, pelo amor de Deus. Bom, mas os dermocosméticos estão aí pra ajudar nessas condições. Com certeza. Malu, muito obrigada pela sua presença. O bate-papo foi uma delícia. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Foi ótimo, adorei. Obrigada, Malu. E aguardem pelos próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau.